embaixo dela tem a cartilagem cricoide, também conhecida como ponto de Adão, tá? Então, a gente tem esse istio que pode ter um aspecto piramidal, você que está até com esse aspecto, surgindo lá em cima, não é sempre que a gente tem esse lobo piramidal, mas pode ser fisiológico, tá? É uma glândula muito vascularizada, produz e armazena hormônios, né, que vão ser liberados e vão agir em outras células do organismo. A principal função da tireoide é produzir, armazenar e secretar os hormônios, né, mais especificamente o T3 e o T4. E esses hormônios, eles são formados à base dele, à base de iodo, né, que tem vários efeitos no metabolismo das gorduras, proteínas, carboidratos. Assim, são fundamentais para o desenvolvimento também do sistema nervoso central e do crescimento do organismo como um todo. Então, a gente tem algumas células na tireoide, né? As principais são as células foliculares ou epiteliais. São nessas células que acontece toda a produção, né, da síntese e a secreção dos hormônios T3 e T4, que vai regular o metabolismo. As parafoliculares ou células C são células que produzem calcitonina, né? Então elas regulam o metabolismo do cálcio, e outras células, fibroblastos, linfócitos, adipócitos, mas quando a gente vai pensar no mecanismo de produção, né, na formação dos hormônios, a gente vai falar mais das células epiteliais ou foliculares. Então aqui a gente tem, né, um folículo da tireoide. A tireoide é formada por várias unidades secretoras, chamadas de unidades funcionais, e a gente tem uma camada de células, né, epiteliais, que são as células foliculares, dispostas, e ao redor, e ela envolve esse coloide, tá? Então, preenchida por uma cavidade central, aqui onde vai acontecer toda a produção dos hormônios. 30% da massa da glândula tiroidiana é formada pelos folículos. Alguém aí alguma dúvida? Não? Super, esqueça. Contém uma proteína denominada tireoglobulina. Então, essa proteína ela é específica da tireoide, tá? Tireoglobulina. Então, por exemplo, tireoglobulina, se o paciente tem tireoide, teoricamente ele tem tireoglobulina. Então, a gente só vai dosar tireoglobulina quando o paciente faz uma tireoidectomia total, por um câncer, por exemplo. E aí, para você, né, suspeitando se tem algum resquício de tireoide para trás, você dosa tireoglobulina, um marcador, tá? Agora, se você dosar uma tireoglobulina em 15 tireoide, a marca vai vir alto. Então, não é entendeu? Não é tem que ficar dosando. Então, tireoglobulina é uma proteína específica e ela é essencial, fundamental para a síntese e o armazenamento dos hormônios que a gente vai ver, tá? Então, os folículos da tireoide, basicamente, as células epiteliais, a gente tem duas membranas, tá? Então, a gente tem a superfície apical e a superfície basolateral. A basolateral é essa mais externa, onde tem contato com o interstício, e é a basolateral que vai pegar o iodo da corrente sanguínea, e aqui que vai também acontecer a liberação dos hormônios. Já a superfície apical, que está voltada para o coloide, aqui vai acontecer toda a síntese, tanto da tireoglobulina quanto dos hormônios, então vai acontecer mais na parte interna desse folículo, tá? Então, os hormônios tiroidianos, eles são produzidos pelas células foliculares e vão regular todo o metabolismo do corpo. E aí a gente tem as etapas cruciais. O iodo, ele é essencial para a produção desses hormônios. Então, é um mineral essencial, obtido através da dieta. A gente não precisa suplementar iodo. O nosso sal de cozinha já vem iodado numa concentração, para não ter problemas de tireoide. Antigamente, né, as pessoas tinham muito mais bócio, não tinha essa preocupação, depois passaram a colocar o iodo, né, no sal de cozinha, então as pessoas não têm que ficar fazendo essa suplementação. O iodo ingerido ele vai ser reduzido a iodeto no trato digestivo e será absorvido pelo intestino delgado. A tireoglobulina, que é a proteína específica, sintetizada pelas células foliculares e armazenada no coloide, ela vai servir como uma matriz para ligar o iodo e vai formar T3 ou T4. Então, 70 a 80% do conteúdo proteico da glândula é de tireoglobulina, tá? E aí começa toda a formação dos hormônios, maravilhosos, Ei, Brau. Então, vamos recapitular, tá? O que a gente tem?
a membrana apical, que é aquela voltada para o colóide, e a basolateral, que está com contato ali com a circulação. Tá? Então aqui começa o processo. A captação do iodo acontece por esse canalzinho que é chamado NIS, né? Então, cotransportador sódio e iodo, tá? Que vai jogar para dentro da célula folicular. Então aqui começa a captação. Depois que acontece a captação, vai começar a oxidação. Tá? A oxidação acontece com uma outra enzima, que é a tendrina. Ela vai transportar o iodeto da membrana basal até a membrana apical. E o iodeto ele será reduzido em iodo metálico através de uma enzima, que é chamada enzima tireoperoxidase, TPO. Então, por que a gente dosa o anti-TPO? É um anticorpo que atrapalha essa enzima na produção dos hormônios. Então, por isso que ele desenvolve um hipotiroidismo, né? Então, a tireoperoxidase é uma enzima importante também para estar reduzindo esse iodeto e é responsável aqui também, importante na oxidação. Depois vai vir a organificação. A organificação, o iodo que foi oxidado, ele vai ser ligado à tireoglobulina. Então, aqui é uma proteína, né, a tireoglobulina que eu falei para vocês. Cada pedacinho desse aqui é uma tirosina, então o iodo vai ser ligado, essa organificação vai acontecendo. Então, à medida que você vai ligando o iodo, pode ser uma molécula de iodo só ou duas moléculas de iodo para formar T3 ou T4. Então, depois que a gente faz a organificação, que é ligar, né, ou uma molécula ou outra, a gente vai fazer esse acoplamento. Então, o acoplamento acontece também por essa enzima, que é a TPO, tá? Então, se a gente juntar monoiodotirosina, por exemplo, com outra molécula de iodo, a gente vai formar duas moléculas de iodotirosina. Agora, se eu tenho diiodotirosina com monoiodotirosina, que é o T3. Quando eu tenho 4 moléculas de iodo, DIT com DIT, forma o T4. Então, esse que é o acoplamento, a formação. Então, para acontecer desde lá a captação até o acoplamento, tanto a oxidação quanto o acoplamento, é crucial que a TPO esteja funcionante para acontecer todo o processo de formação desses hormônios. Eu não entendi a organização. A organificação. A organificação, o iodo, ele vai ser oxidado, para você começar a ligar na molécula aqui. Que molécula? Da tireoglobulina, da proteína. Você só consegue formar o T3 ou o T4 depois que você vai colocando o iodo da tireoglobulina. Então aqui vai ser a organificação. Ó, depende, né, do iodo ligado à tireoglobulina, você vai formar ou a monoiodotirosina ou a diiodotirosina. E quem dita isso? Tudo isso, a enzima, a TPO, é a principal. Mas para chegar aqui, ela foi transportada pela pendrina, que é uma outra enzima. Para acontecer a captação, dependeu do transporte lá do NIS. Então, é todo um processo. Uma cascata, como acontece com todos os hormônios. Tem etapas. E aí, para formar realmente o T3 ou o T4, aí acontece esse acoplamento. Mas o que é importante, né, tirar desse conceito todo, principalmente que essa enzima TPO, ela tem uma ação importante demais aqui, tanto na oxidação quanto no acoplamento. Então, quando a gente tem um paciente que tem um anti-TPO muito alto, a gente entende que esse anticorpo ele atrapalha a TPO na produção hormonal. Por isso que o paciente tende a desenvolver o hipotiroidismo, que é chamado de Hashimoto, tá? Então, aqui, desde lá do hipotálamo, então no hipotálamo a gente tem a liberação do TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, que vai atuar na hipófise anterior na liberação do TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que vai atingir ali a tireoide, ela tem um receptor nas células foliculares para o TSH, e é esse TSH que vai dar todo o comando para começar o processo de acoplamento, oxidação, para acontecer tudo isso. Tá? Então, e aí o T4 e o T3 vão ser formados, vão ser transportados pela TBG, a globulina, né, transportadora de tiroxina, até as células do organismo. Geralmente o T3 ele tem uma ação nuclear, ele age no núcleo da célula. Tá? Então a gente tem localização de receptores de T3, hipófise, fígado, rim, coração, pulmão, músculo esquelético, intestino, cérebro. Isso a gente vai ter sintomas, tanto da deficiência quanto do excesso, em todos esses órgãos. Então,
hipotiroidianos. Efeitos gerais: aumenta o metabolismo basal, estimula o consumo de oxigênio, promove crescimento e desenvolvimento corporal e cerebral, e estimula também a produção de calor. Tá? O sistema nervoso central é essencial para o desenvolvimento neurológico, tanto fetal quanto infantil. Então, o que acontece? A mãe, quando já sabe que tem hipotiroidismo e vai engravidar, geralmente ela já tem que deixar um TSH no nível mais baixo, porque o bebê não tem a tireoide nas primeiras 12 semanas. Então, é crucial que essa função tireoidiana da mãe esteja ótima, justamente para não atrapalhar o sistema nervoso central do feto. Tá? Agora, se é um hipo que descobriu ali na gestação, o ideal é que o TSH dela esteja abaixo de 4. Se fosse uma pessoa normal, né, se ela não tivesse gestante, teoricamente não precisaria tratar, mas gestante, geralmente o alvo é TSH abaixo de 4. Vamos dizer que ela fez um primeiro exame no primeiro trimestre, deu um TSH de 5 e pouco, ela vai ter que suplementar, tem que tomar o hormônio, provavelmente só durante a gestação, e depois vai parar. Tá? Então é crucial o desenvolvimento neurológico, aumenta a vigilância, reflexos e cognição. Então a gente sabe que quando o paciente está em hipotiroidismo, tudo fica mais lento, os reflexos ficam lentos. Quando o paciente está com hiper, tudo fica mais acelerado. Deficiência pode causar retardo mental nas crianças, que é chamado como cretinismo, e a letargia em adultos. Sistema respiratório estimula a ventilação pulmonar, melhora a consumo de oxigênio tecidual. O sistema muscular regula a força do tônus muscular, estimula o crescimento e diferenciação de fibras musculares. O hipo ou hipertiroidismo pode levar a miopatias, fadiga, fraqueza, principalmente o hipertiroidismo. Tá? Ele intensifica muito, o paciente tem muita perda de peso, fica com muita fraqueza, principalmente na coxa. Né? Sistema metabólico aumenta o catabolismo de lipídios e carboidratos. Então, no hipotiroidismo, o paciente tende a ter aumento de LDL, aumento de triglicerídeo, estimula a gliconeogênese, glicogenólise, lipólise, aumenta a absorção intestinal da glicose, reduz os níveis de colesterol séptico. Ou seja, essa redução aqui acontece só no hiper. É mais no hiper, enquanto no hipo tende a aumentar. Então, tudo interfere. Então, tanto deficiência ou excesso, certo? É que esteja tudo equilibrado, porque ele estimula todos os órgãos. Né? Sistema cardiovascular. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, promove vasodilatação periférica. Então, os pacientes que têm hipo geralmente tendem a ficar bradicárdicos, e os pacientes que têm hiper ficam taquicárdicos, né? Tremor de extremidade, e por isso muitas vezes a gente acaba usando o beta-bloqueador para controlar os sintomas adrenérgicos. Né? Então, esses pacientes a gente tem que estar sempre olhando. Outra coisa que a gente vai falar, o idoso, às vezes está no hipotiroidismo. Se ele tiver alguma fibrilação atrial, por exemplo, você nunca pode começar com uma dose de reposição de levotiroxina alta. Você tem que começar com uma dose baixa, porque senão você pode estimular muito o metabolismo e até precipitar uma taquicardia, uma fibrilação, uma arritmia, tá? Então, porque a gente sabe que acelera o processo, então é melhor começar nesses pacientes com cardiopatia, doses mais baixas e aumentando de tempo em tempo. Então, na parte também reprodutiva pode interferir, tanto é que as mulheres que buscam a infertilidade e tudo mais, que não ovulam direito, muitas vezes quando elas vão fazer fertilização e tudo mais, o TSH tem que estar muito bom. Uma das primeiras coisas que eles olham é a função tiroidiana. Em homens pode levar a redução de libido, disfunção erétil. Sistema músculo-esquelético estimula crescimento e desenvolvimento ósseo, atua em sinergia com o GH, e desequilíbrios hormonais pode causar baixa estatura e perda de massa óssea. Então, vocês viram que a gente tem receptor em todos os órgãos, praticamente. Então, agora vai dar efeito em tudo quanto é lugar. Então, agora a gente vai falar do hipotiroidismo. Então, o hipo é uma síndrome que resulta na produção ou numa ação deficiente dos hormônios, com consequente lentificação generalizada dos processos metabólicos. A prevalência mais no sexo feminino, 2 a 10%, 0,2% em homens, as mulheres geralmente com mais de 65 anos podendo chegar a 6%. 95% dos casos do hipotireoidismo primário, ou seja, quando é um problema na glândula, é devido a tireoidite de Hashimoto, que é um ambiente de TPO
classifica o hipotireoidismo em primário, quando é uma falência na glândula, um problema na glândula, secundário, quando é na hipófise, com deficiência do TSH, ou terciário, quando é no hipotálamo. Então, se eu falar que é central, eu já estou englobando aqui o secundário e o terciário. É legal falar central. Muitas vezes a gente não dosa TRH, a gente não fica fazendo essa investigação, tá? Então, é um primário ou é um central. E aí a gente tem, né? Quando a gente tem um hipotireoidismo primário, a gente vai ter um problema aqui na produção de T3, T4. Com isso, a gente não vai conseguir fazer o feedback, né, do TSH, e esse TSH vai subir. Então, por isso que no hipotireoidismo a gente tem um T4 reduzido, um TSH aumentado, teoricamente um TRH também vai estar aumentado. Já no central, é o contrário, o problema é lá de cima. Então, o TSH vai estar normal, limite para baixo, ou totalmente reduzido, e tudo baixo. Então, vem tudo baixo, tá? Então, falando em causas primárias, então a gente pode ter diminuição de tecido tiroidiano funcionante. Acontece nas tiroidites de Hashimoto, como eu falei, que é a causa mais comum de causa primária, mais de 90% dos casos é por tiroidite de Hashimoto. A gente tem outras tiroidites subagudas, a granulomatosa, a linfocítica. A gente tem tiroidites pós-parto, então a gestante que às vezes nunca teve tiroidite ou não tem também hipotiroidismo, mas detectou ali durante o parto, um anti-TPO, às vezes ela tem maior chance de ter um pós-parto de tiroidite e às vezes evoluir com hipotiroidismo. Doença de Graves ou tratamento da doença de Graves, seja ela por iodo, radioterapia ou por cirurgia. Então, o paciente, teoricamente, se ele operou ou fez radioda, a tendência é progredir com hipotiroidismo. Doenças infiltrativas também, ectopia, agenesia e hipoplasia tiroidiana, que seria a principal causa do hipotiroidismo congênito. Tudo isso é causa primária. E aqui a causa também é primária, mas aqui é por um defeito na formação dos hormônios. Então, a gente tem a desarmonogênese congênita, que entra ali como a segunda causa, mais comum de congênito. A gente tem a grave deficiência de iodo, que é onde leva ao bócio endêmico. E a gente tem drogas que vão atrapalhar ali na síntese também, na biossíntese hormonal. Então, principal, né? A gente tem a amiodarona, que é muito utilizada. A amiodarona é uma molécula rica em iodo, tá? Então, pode tanto estimular a glândula a produzir muito, ou também a inibir, tá? Contrastes radiológicos, o interferon, o lítio, todas essas são medicações. E os próprios antiroidianos, os medicamentos para doença de Graves, por exemplo, que acabam também inibindo a síntese hormonal. Então, são medicações que podem levar ao hipotireoidismo. Causas centrais. Então, a gente tem que pensar a coisa lá de cima, a hipófise. Então, necrose hipofisária pós-parto. Hoje em dia não acontece tanto mais, que é chamado de síndrome de Giro. Que era a mulher, né, que às vezes era um parto muito traumático, que tinha uma hemorragia muito intensa, e aí faltava a oxigenação, a irrigação devido a tanta perda de sangue, ela faltava essa oxigenação, né, a nível de hipófise e evoluía para essa necrose hipofisária pós-parto. Então era muito frequente, mas era aqueles traumas mais, usava aqueles aparelhos mais antigos, era tempo do rock. Era bem traumático, né, antigamente. Tumor de hipófise ou hipotálamo, né, qualquer tumor ele pode, né, levar ao hipotireoidismo central. Cirurgias, paciente que operou alguma cirurgia na hipófise ou algum tumor ali no crânio. Radioterapia, a radioterapia com o tempo também leva ao hipotireoidismo central, tem que estar sempre acompanhando. Doenças infiltrativas também pode acontecer na hipófise ou no hipotálamo. Então, quadro clínico. Então, a gente vai pegar um paciente com umas manifestações gerais. Fadiga, intolerância ao frio, um ganho de peso que não é tão pronunciado, mas geralmente é um ganho de peso mais por edema, por inchaço, tá? Mas é um ganho ali com menos de 5 quilos. A tendência é que esse paciente começar a tratar, perder esse edema, melhorar. Então, hoje em dia, as pessoas ficam assim, eu tenho que engorda ou que emagrece? Engorda. Então, assim, o hipotireoidismo não vai engordar pro resto da vida. É só naquele momento do diagnóstico. Eu falo, gente, tem gente que detecta lá no teste do pezinho e a criança sem nada. Então, não é isso, entendeu? Então, as pessoas pegam e colocam a culpa na tireoide, tá? E aí, eu acho que a culpa toda ficou na tireoide depois desse mito aqui, né? Porque ele parou de jogar bola
B, começou a beber, a barriga cresceu, e aí numa entrevista ele falou, não, porque eu tô com um problema na tireoide. Por isso que ele tá, né, todo gordinho. A tireoide dele, ó. A tireoide dele, ó. Então, Eu sempre soube do meu dá umas problema. pegadinhas de prova. Então, assim, não dá ganho de peso. Não mais do que 5 quilos. Tá? Então, é um ganho por edema, que a partir do momento que você trata, tem que subir. Já vai estar lá. Não é que a pessoa tá lá, vem de um TSH bonitinho, 3, T4 livre, e fala, não, Minha irmã eu tinha tenho que emagrecer na tireoide. Aí ele, ó. Não existe isso, tá? Muito mais. Então, o mito ficou aí. Sinais e sintomas comuns em adultos. Então, como eu falei, fadiga, letargia, intolerância ao frio, ganho de peso, mas geralmente aqui, constipação, tá? Então, tudo fica lento. Então, a pessoa fica com dificuldade de evacuar, o coração vai bater mais lento, a pessoa fica mais sono, mais tô com isso. cansada, queda de cabelo, unha fraca, tudo fica Queda de devagar. cabelo, unha fraca, Porém, os idosos são inespecíficos, tá? Às vezes o paciente vai te procurar achando que está com depressão, o idoso. Ele vai pensar em qualquer coisa menos na tireoide, tá? Então, no idoso, a gente fala até que é um hipotireoidismo apático, apatético. Não, mete a mão no meio, então, como se trouxe. Cardiovascular, então o que a gente vai ter? Bradicardia, uma hipertensão mais diastólica, tá? Disfunção diastólica, derrame pericárdio. Eu acho que isso tem no livro do Vilar, se eu não me engano, uma foto de um paciente que chegou com derrame pericárdio, foi investigado, era um hipotiroidismo, depois começou a levotiroxina, raio-x, tudo melhorou. Tá? Então, era secundário realmente ao hipotiroidismo. Disfunção endotelial. Não, eu vi que esses caras felizes. Deixa Alterações vocês. neurológicas, Vocês estão tudo felizes. parestesias, ataxia cerebral, surdez, Tô confuso. nistagmo, hiporreflexia, como eu falei, fica lento, e coma mixedematoso. Coma mixedematoso é bem Deve ser bom grave, mesmo. mas geralmente tem paciente, às vezes, idoso, que muito tempo tomando remédio, aí é aquela coisa que vai com uma coisa mais séria. Psiquiátricas. Pode ter loucura mixedematosa, que seria um quadro de ansiedade severa, com agitação, manifestado por alucinações e comportamentos paranoicos dementes. Depressão, transtorno bipolar, demência. Então, assim, alguns quadros psiquiátricos pode ser secundário ao hipotiroidismo. Professor, nesse caso reverte também com o uso do remédio ou Tem que psiquiatra? tratar. Pode ser que não seja só da tireoide. Tem que tratar. Pode ser uma coisa normal. Mas a questão da Demência. queda de cabelo, Demência. tá normalizando ali com a medicação. Então, se for da tireoide, porque a mulher já tem uma queda de cabelo normal ou normal, a não ser que esteja muito em excesso. Porque o estresse junta tudo, não é só a deficiência de outras vitaminas. Então tem que olhar um todo. Pode causar? Pode. Veio, tá normal, tá caindo ainda. Às vezes pós-cirúrgico, 3 meses depois, uma pós-cesárea, um pós-bariátrico, é o momento que mais cai cabelo, mas é por causa do processo mesmo, tá? Alterações dermatológicas. A pele fica bem seca, ressecada, descamativa, áspera. Cabelos secos e quebradiços. Madarose, que é essa perda aqui da face lateral da sobrancelha, também sinal da rainha, e edema de membros inferiores. Tá? Então, tudo são características do paciente que tem hipotiroidismo. Alterações metabólicas, como eu falei para vocês, o paciente vai vir com LDL elevado. A hiperglicidemia pode acontecer, mas ela é mais modesta. Então, vamos dizer que chegou um paciente com hipotiroidismo, TSH aumentado. O ideal é nunca começar a tratar por um exame só, a repetir. Mas você confirmou e ele já veio com um exame de LDL muito alto. Primeiro, sempre resolve a tireoide, não começa a tratar a dislipidemia, porque a tendência é melhorar. Então, você vai tratar a tireoide, quando ele voltar com o exame de um TSH melhor, aí você vai ver se o LDL não caiu, não ficou no nível que você queria, aí que você vai medicar, porque a tendência é melhorar, tá? Então, é normal ter aumento do LDL no hipotiroidismo, tá? Então, se ele tiver já normalizado a função,
Aí você vai corrigir esse LDL. Hiperprolactinemia, isso é secundário ao aumento do TRH e só vai acontecer no hipoprimário, tá? Então, por causa daquela falta de feedback, como a gente vai ter aumento do TSH, aumento do TRH, o TRH é um fator estimulatório, né, para liberação de prolactina, tá bom? Então, vai acontecer, pode acontecer, então, diante de um paciente com hiperprolactinemia, sempre afastar o hipotiroidismo primário. Infertilidade pode acontecer e aumento do volume hipofisário. Isso também tem livro, tá? Às vezes o paciente chega, fez lá uma ressonância da célula túrcica, viu que tem uma hiperplasia na hipófise, e aí depois que foi fazer o exame de sangue, um TSH alterado, e aí depois que ele toma uma medicação normaliza, tá? Então às vezes pode gerar essa hiperplasia de hipófise. Professor, a senhora pode explicar de novo isso que é hiperprolactinemia? Eu acho que mais pra frente tem um só disso. Tá. Vai ficar mais fácil de entender. Outros sistemas incomum, mas vai acontecer hiponatremia, redução da taxa de filtração glomerular, anemia, sangramentos, fraqueza muscular e elevação do CPK, tá? Então, uma outra coisa, às vezes vem com uma enzima muscular muito alta, afastando também, fez exercício no dia anterior, aquelas coisas todas, mas também pode suspeitar até de uma rabdomiólise e pode acontecer, tá? Então, ficar de olho. Essa CPK elevada é constante, tem alguma opinião? Como é que você faz isso todo dia? Então você tem que ter uma pausa de pelo menos aí, acho que uns 3 ou 4 dias para você colher. Então, aí não adianta, vai vir sempre elevado. Aí Faces mixedematosa. Então, o que o paciente tem? Como que é essa face? Então, ele tem um edema palpebral, tá bom? Palidez, uma pele amarelada e a pele é seca, tá? O paciente geralmente reclama que a pele é seca, tá? Tem que passar hidratante. No exame físico, o que a gente vai encontrar? Redução de frequência cardíaca, pele fria e ressecada, hipertensão diastólica. Não tem que parar. Só na sua aula que aparece isso, tá? Isso é o sinal. É pra parar. é para parar e dar Edema e cabelos ressecados e quebradiços. Lembrar que as doenças autoimunes, elas caminham juntas, tá? Então, lembrar se o paciente tiver alguma alteração a nível intestinal, investigar a doença celíaca, se o paciente estiver fazendo umas hipoglicemias frequentes, hipotensão postural, lembrar da insuficiência adrenal, lembrar dos pacientes com DM1, tem maior chance de ter uma tireoidite de Hashimoto, entre outras. Então, se o paciente tem uma doença autoimune da tireoide, pode ser que futuramente, né, ele tem uma outra doença associada. Então, lembrar que elas caminham juntas. Então, na triagem, o TSH é o exame mais confiável para o rastreamento. Ele deve ser recomendado a cada 5 anos, então para a pessoa que é rígida, saudável, pode fazer de 5 em 5, a partir dos 35 anos, e gestantes têm que fazer em todo trimestre. Rastreamento, a gente vai rastrear presença de bócio, de exame, paciente com mais de 60 anos, história familiar de doença tiroidiana, história prévia de tiroidite, história prévia de hipotiroidismo, história prévia de radioterapia em cabeça e pescoço, pensando tanto em central quanto primário, tá? Tratamento prévio com iodo radioativo, que às vezes é um paciente que estava com greve. Se você deu iodo, pode ser que ele evolua de uma dose só para o hipo, que a gente até prefere o hipo do que o hiper, tanto no controle dos sintomas, mas pode ser que só com uma dose ele não evolua. Então a gente tem que ficar fazendo os exames e, se for necessário, tratar esse hipotiroidismo, tá? Lembrando, como eu falei, derrame pleural ou pericardite, lembrar de pedir um TSH. Então, pacientes que têm hipercolesterolemia ou uma anemia que não melhora, hiperprolactinemia, aumento de CPK, uma hiponatremia também que não resolve, tudo pensar em investigar a tireoide. Síndrome de Down-Turner, a grande maioria deles tem tiroidite de Hashimoto, principalmente o Down, então a gente sempre tem que olhar. Paciente com outras doenças autoimunes, como eu falei, medicamentos, o paciente faz uso de amiodarona por alguma arritmia, tem que ficar de olho, a grande maioria usa, leva tiroxina junto, acaba progredindo. E cirurgia de pescoço, pacientes com apneia do sono, depressão, cirurgia cerebral.
Ou seja, tudo, engloba todos aqueles sintomas, tem que rastrear. Então tá, TSH veio elevado, você vai pedir um novo TSH e sempre vai pedir T4 livre, tá? Eu não costumo pedir o T4 total. Por quê? O T4 total, ele é o T4 que está ligado à TBG, a proteína que está carregando o hormônio, tá? Então, tem situações que a TBG vai estar aumentada. Se eu uso um anticoncepcional que tem estrogênio, a TBG vai estar aumentada. Eu já peguei pacientes encaminhados do ginecologista, TSH normal com T4 total aumentado, mas eu falei, normal, estrogênio está aumentado na gestação. Então, T4 total vai estar aumentado. Então, não é parâmetro, tá? Então, TBG sobe nas situações de hiperestrogenismo. Então, o ideal é sempre T4 livre, tá? T4 livre, seus níveis não são influenciados pela TBG, já o total sim. E os valores de referência geralmente vêm ali no laboratório. O TSH geralmente vai de 0,5 a 4,5 a 5. E o T4 livre de 0,8 a 1,8, mas vai depender muito da referência. Tá? Então, sempre olha ali no laboratório, a referência do laboratório mesmo. Qual que a gente não mede? Você falou o T4 total. Não, o TRH eu costumo pedir. Diagnóstico laboratorial. Então, se eu tenho um TSH normal, um T4 livre normal, o paciente não tem nada. Porém, se o paciente tem um T4 livre baixo e o TSH aumentado, tem um hipotiroidismo primário, a glândula. E geralmente a gente dá levotiroxina, tá? Porém, se eu tenho um T4 livre baixo, a gente sempre olha o T4, para a gente falar se é hipo ou se é híbrido. Então, T4 baixo, eu pensar em hipo. Não olha o TSH, senão vocês vão confundir. Então, T4 livre baixo, porém o TSH está baixo ou normal, vou pensar em algo central, tá? E aí, pensando em algo central, tem que pedir uma ressonância de hipófise para afastar tumor, alguma lesão infiltrativa, ou se ele já fez alguma cirurgia prévia, enfim. Se eu tenho um T4 livre dentro do normal, só o TSH que subiu, a gente chama isso de hipotiroidismo subclínico. Então, subclínico, o T4 vai estar normal. TSH aumentado, eu vou falar que é hipossubclínico. Se o meu T4 livre está normal e o meu TSH estiver suprimido, eu vou falar que é hipersubclínico. Então, subclínico, sempre o T4 normal, que vai alterar é o TSH. Para cima, hipo. Para baixo vai ser o hiper, tá bom? Então, primário, a gente sempre tentar diagnosticou um hipotiroidismo primário, você vai solicitar o anti-TPO, que a gente viu que 90% das causas é Hashimoto, tá? Você dá o diagnóstico ao paciente. A TPO veio 1.300, eu não vou ficar dosando esse anti-TPO, porque não vai baixar. Então não adianta eu falar assim, você vai olhar para T4 livre e TSH, tá? Se o paciente tem um anti-TPO positivo, mas está com a função normal, ou seja, a gente fala que ele tem Hashimoto em eutiroidismo, ainda não teve, o anti-TPO dele não conseguiu atrapalhar o funcionamento ainda. Então a gente não trata por causa de positividade de TPO. Isso aqui é secundário, depois que você já fez o diagnóstico, o paciente já está tratando, aí você quer dar o diagnóstico para ele. Você é um anti-TPO positivo, então você tem hipotiroidismo de Hashimoto. Não veio positivo. Pode ser um idiopático, ou está usando uma amiodarona. Vai ter que, entendeu? É para diagnóstico. A gente não trata por causa disso aqui, tá? Porque vocês vão pegar, às vezes, um anti-TPO positivo, mas ele vai estar com TSH no T4 livre normal. Só vai falar assim, você vai acompanhar de 6 meses, pode ser que em algum momento seu TSH vai começar a alterar, aí que você vai parar, tá? Então, o anti-TPO é marcador do hipotiroidismo de Hashimoto. Posso solicitar o anticorpo antitireoglobulina também, ou seja, aquela proteína essencial na produção. A gente tem um anticorpo que atrapalha essa produção dessa proteína e tudo mais. Então, não é difícil. Se a gente entender lá como é que acontece a produção, a gente vai lembrar dos anticorpos também. Se for central, sempre lembrar de solicitar uma ressonância de célula túrcica, tá? E depois dosar os outros hormônios hipofisários. Ressonância veio anormal, você já deu o diagnóstico ali do hipo central e a causa, né? Agora veio normal, descobriu alguma outra doença infiltrativa ou um distúrbio genético, alguma outra coisa.
Idosos. Lembrando que idosos é fisiológico o TSH um pouco mais elevado com a idade, tá? Então é normal a gente pegar um idoso de 70 anos, o TSH dele é NC6, 5 e pouco, normal. Estando o T4 dentro do normal, ok, fisiológico, tá? Biotina, muito utilizado aí para unhas, cabelos, está em todos os polivitamínicos, interfere nos ensaios, tá? Então, o TSH vem suprimido, tá? Geralmente vem baixo, um T4 aumentado. Muitas vezes simula um hipertiroidismo, mas a gente sempre tem que pedir para o paciente repetir também o exame e repetir, suspender pelo menos, eu falo 3 dias, né? 48 horas, 72 horas antes de realizar o exame. Aumento de CPK, como eu falei, ocorre de 57% a 90% dos pacientes, que é a miopatia do hipotiroidismo. Em alguns casos, podem evoluir com a rabdomiólise, tá? Então, ficar atento com esses exames. E aí, aqui chegou a resposta para a nossa amiga. Olha lá, só O aumento da prolactina. Thank you. Então, no hipotiroidismo primário, o que acontece? O problema é na glândula. Então, o T4 livre vai estar reduzido. Nisso não vai ter o feedback. Então, o TSH vai aumentar, o TRH no total não vai aumentar. O TRH é um fator estimulatório para liberar prolactina. Tá? Então, só vai acontecer no hipoprimário. Então, diante de um paciente com hiperprolactinemia, sempre afastar hipotiroidismo primário, dosar um TSH no T4 livre. Se fosse central, teoricamente, o TRH vai estar baixo. Eu não tenho que investigar hipotiroidismo, tá? Se eu estiver pensando em algo central, tá bom? Agora, ou se eu já veio definido ali que uma adenoma secretor de prolactina, já é a causa. Essa prolactina vai ser um marcador de hipotiroidismo primário? Pode ser. Então, se vê o paciente, não sabe a causa, não fez ressonância, só está com a prolactina alta, sempre pedir um TSH primário livre. Às vezes você vai fazer uma ressonância baixada, na hipófise, e às vezes é um hipotiroidismo primário. Alguma dúvida? Esclareceu? Então, como que a gente vai avaliar a etiologia, a causa? Então, por isso que eu falei, o anti-DPO, né, a doença mais comum é o Hashimoto, o marcador é a antitiroperoxidase, então o anti-DPO, e ele está positivo em 90 a 100% dos pacientes com Hashimoto. Antitiroglobulina, dosagem do anticorpo não é obrigatória, também é só para você dar o diagnóstico. Importante na avaliação de anticorpos, nas tiroidites, no bócio, tem uma função tiroidiana normal, no hipotiroidismo subclínico, que às vezes nem sempre a gente vai tratar o subclínico, mas se a gente tiver um anti-TPO positivo, como ele vai ter maior chance de progressão, pode ser que você já comece a tratar antes. Mulheres com eventos recorrentes de abortamento. Então, tudo isso, às vezes, a função tiroidiana está boa, mas ela tem um anti-TPO positivo. Então, tudo isso é para auxiliar. Como que eu trato? Não manipulo, é hormônio, é comprado. A gente só tem o T4, a gente não faz T3, tá? Então, T3 não existe em farmácia, não é estudado, a gente vai dar para o paciente o T4, que vai ser convertido em T3, tá? Então, vai agir no nosso organismo. Então, levotiroxina a gente tem Sintroid, Eutirox, Levoid, Puran T4 e os genéricos. Eu também nem gosto de prescrever genérico, é um remédio barato. É hormônio, né? Então, mesma coisa, hormônio anticoncepcional a gente não manipula. Então, também, a gente tem que pensar nesse aspecto. Então, qual que é a dose para o paciente jovem, rígido, sem problemas? De 1,6 a 1,8 micrograma por quilo, tá? E aí, aqui também tem uma tabelinha por idade, as crianças, elas tendem a ser mais resistentes ao hormônio, quando vocês vão ver que a dose tende a ser maior. Então, até também porque o bebê, às vezes, é difícil a absorção, você tem que triturar o remédio, tem que só beber muitas vezes líquido, não está comendo ainda, então a dosagem tende a ser maior, de 0 a 6 meses, de 8 a 10 microgramas por quilo, tá? O adulto varia aí de 1 a 2 microgramas. Tá filmando a bunda dela? Então, eu geralmente coloco 1 micrograma por quilo de peso, tá? Para ficar mais fácil. Então, se o paciente tem uns 70 quilos, eu vou começar com a dose ali de 75, tá? Então, eu coloco mais ou menos isso, tá? De 1 a 2 para adulto. Atenção com quem que eu falei? Coronário
arritmia, tá? Então tem que começar com 12,5. 10 dias depois eu quero que o senhor passe para 25. 10 dias depois eu vou dizer que eu quero que chegue a 50. Eu vou falar para de 10 em 10 dias ele aumentando, tá? Mas vai depender da dose que você quer que ele alcance. Mas sempre começar com a menor dose e aumentando aos poucos, tá? A menor seria 12 vezes. 12,5. Só tem uma marca do Puran, 12,5. Tá? Geralmente a maioria começa em 25. Tá? 12 vezes vem Puran. Puran tem umas doses quebradas. Tem Puran tem 12,5, 37,5, 62,5. As doses quebradas resolvem. Então, tratamento. Então, paciente jovem, com menos de 80 anos é jovem. Sem Super jovem. doenças cardíacas, a levotiroxina de 1,6 a 1,8. Paciente idoso com doença coronariana, insuficiência cardíaca, a gente vai começar com doses baixinhas e progredindo de 10 em 10 dias, tá? A apresentação, como eu falei, a gente tem Puran, Eutirox, Levoide, Sintroid e a genérica. Geralmente eu prescrevo marcas, eu não gosto do genérico. Eu só vejo o genérico se o paciente já chega tomando genérico e está controlado. Aí eu mantenho. Agora, se for, eu prescrevo sempre Puran, que é mais barato, ou Levoide, são bem baratinhos mesmo, tá? Hipotiroidismo primário. Então, como que a gente vai monitorar? Você começou a tratar o paciente. Quanto tempo você vai repetir esse exame? O exame ele só melhora de 6 a 8 semanas depois que você começou a dar a medicação. Então, não adianta ele colher o exame um mês e voltar. A não ser que seja uma gestante que você está uma coisa rápida. Mas o melhor é de 6 a 8 semanas. Se você aumentar a dose, você vai aumentando sempre gradativamente, de 12,5 a 25, até alcançar a meta que você quer de TSH. Quais são as metas? Então, paciente com menos de 60 anos, o ideal é deixar o TSH ali de 1 a 2,5, tá? De 60 a 70 anos, um TSH de 3 a 4, e acima dos 70, de 4 a 6, tá? Agora, se for o hipotiroidismo central, eu tenho que esquecer do TSH. Tá? Então, quando é central, teoricamente, o meu TSH tende a sempre ficar aqui embaixo, eu não vou olhar para ele. Meu tratamento vai ser baseado no T4 livre, que tem que ficar ali no terço superior da normalidade. Então, ali dentro do normal, se até 1,8, vou deixar ele 1,5, 1,6 como referência. Tá? Então, manter o T4 livre no terço superior da normalidade e o TSH eu esqueço no central. Nem peço. Veio, operou, deu hipófise, evoluiu ficou com hipotiroidismo central, às vezes deficiência de cortisol. Tem um paciente aqui que teve um macroadenoma hipofisário, não secretou, e aí ele trata o hipotiroidismo central, a deficiência de cortisol, uma corticoide e testosterona dele. E aí, teoricamente, a gente sempre vai olhar para o fato livre. Eu não peço TSH, não adianta a gente peça. Já sabe que a causa é lá de cima. Então, o tratamento do hipotiroidismo primário, a gente vai ajustar a dose sempre olhando para o TSH. Aquela meta de TSH, quanto que eu quero deixar, e vai ajustando gradativamente. Voltou, não alcançou o TSH que você quer, aumenta 12,5. Daqui 8 semanas, repete. Então, você vai aumentando a dose baseado no seu TSH. Se ele está alto, é que a dose está faltando. Se ele está baixo, é porque a dose está demais. Tá? E aí, se você tiver com o TSH mais baixo, como eu falei, você vai reduzir a dose. Tá? Você está fazendo um hipertiroidismo nele com medicação. Tá? Então, o TSH está baixo, reduz a dose da levotiroxina. Entendeu? O hipotiroidismo primário, então a gente busca o quê? A normalização do TSH. No central, eu não quero saber do meu TSH. Eu quero buscar o quê? Uma normalização do T4 livre, e esse T4 livre vai ficar no limite superior da normalidade. Tá? A gente pode ter algumas situações que levem à falha para alcançar a meta que você deseja para o TSH. Então, a dose pode ser uma dose inadequada ou pode ser uma má aderência. Então, a principal causa
má aderência. Os pacientes às vezes tomam remédio junto com todos os outros remédios de pressão de manhã. Não pode tomar junto, tem que ser sozinho, meia hora antes do café. Fazer a pausa, tomar com água. Ah, posso tomar de madrugada, voltar a dormir? Pode. Você só não pode tomar com outra medicação e tem que pelo menos esperar meia hora para comer, tá? Então, pelo menos. Então, muitas vezes é uma aderência. Ih, fiquei 14 dias sem tomar. Aí vai vir no TSH alto. Não adianta você querer aumentar a dose se ele ficou 15 dias sem tomar. Manda ele tomar direito, repetir o exame para ver se a dose está certa. Tá? Alimentos ou medicamentos que interferem na absorção, a gente vai ver. Medicamentos que interferem na necessidade da levotiroxina, ou seja, interferem no metabolismo, e doenças também desabsortivas. Então, condições que vão necessitar de aumento da levotiroxina. Lembrando, gestante, ela já sabe que tem hipotiroidismo, engravidei, eu vou aumentar minha dose em 30%. Então, a gestante já tinha um hipo, estava usando 75, eu vou aumentar a dose dela em 30%. Ou eu posso dobrar, se ela toma 75 todos os dias da semana, 2 vezes na semana ela vai tomar 2 de 75, vai dar no mesmo ou 30%, tá? Paciente que ganha peso tende a aumentar a necessidade, porque a gente faz o cálculo por micrograma por quilo. Então, se ele ganhou peso, a tendência é você precisar de mais hormônios. Se você emagreceu, diminui dose também, tá? Então, redução da absorção intestinal, doença celíaca, doença de Crohn, bariátrico, H. pylori, uso de inibidor de bomba de próton, carbonato de cálcio, tudo isso aqui pode, né, reduzir a absorção da levotiroxina no intestino. Então, as doses tendem a precisar de maior, um incremento na levotiroxina. Metabolismo hepático aumentado. Tem medicamentos que aumentam o metabolismo, né, da levotiroxina, como a rifampicina, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, sertralina. Então, tende a necessitar de uma dose maior, tá? Estrógeno também, tá? Então, o estrógeno, como eu falei para vocês, aumenta a TBG, então fica aquela fração total, que não é a funcionante, aumentada, e o livre fica reduzido. Então, para você, acaba tendo que ajustar a levotiroxina. Situações onde tem redução da conversão do T4 em T3. Então, o uso da mildarona, glicocorticoides, beta-bloqueadores em doses muito altas, tudo isso pode interferir e precisar de doses aumentadas. Inibição da secreção dos hormônios tiroidianos também pode acontecer pela mildarona, lítio, iodeto, comprate. Então, são situações que requerem aumento da medicação da levotiroxina. E as situações que reduzem a necessidade da levotiroxina, o envelhecimento, como eu falei para vocês, o TSH sobe fisiologicamente, então, teoricamente, não precisa de dose muito alta, tende a reduzir a necessidade. Terapia androgênica em mulheres. Então, se as mulheres estiverem usando a terapia androgênica, como a gente viu, né, o estrogênio aumenta a TBG. O andrógeno vai reduzir a TBG, teoricamente vai ficar com mais T4 livre, e aí você tem que reduzir a dose da levotiroxina. E emagrecimento, perda de peso, redução de dose. Existe uma situação que é um hipotiroidismo refratário, em que o paciente está usando alta dose de levotiroxina, geralmente a dose passa de 2,5 microgramas dia, ou comprimidos de 250 a 300 microgramas, e aí a gente afastando a má adesão, a interferência de medicação, né, o paciente não tem nenhuma doença desabsortiva, a gente tem que investigar se ele tem algum, né, fazer um teste de absorção de levotiroxina, se ele realmente não está absorvendo o medicamento. Então, geralmente, eu nunca fiz esse teste na vida, tá? Estou escrito no livro, mas eu nunca fiz. Nunca peguei alguém com essa resistência e com altas doses acima. Então, teste de absorção de levotiroxina, você dá 1.000 a 1.500 microgramas da levotiroxina em jejum e vai dosar o TSH, T4 livre, em tempos basais, de hora em hora. Né? No tempo 0, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. O ideal é que esse T4 total aumente em mais de 50%, ou o T4 livre aumente 2 ou 3 vezes, com redução do TSH em 40% após 2 horas. Então, se isso acontecer, realmente a absorção dele não está adequada. Tá? Não é que ele está com má aderência, ele não está tomando, não, ele está tomando, mas realmente a absorção não está efetiva.
Seria a nível celular, professor? Não sei. Seria a nível celular, assim, a absorção? Não, a absorção do remédio é no intestino. Ah, tá. Achei que era Por isso que da faz... dele entrar na célula. Não, então assim, mas é um problema de desabsorção Ah, mesmo, entendi. tá? Efeitos adversos da levotiroxina. Então, se eu tenho dose muito elevada, eu posso ter insônia, eu posso desenvolver sintomas de hipertiroidismo, osteoporose. O hipertiroidismo ele gera um maior catabolismo, né? Aumenta a atividade dos osteoclastos, hipertensão e arritmia cardíaca. Então, o excesso do hormônio não é bom, tá? É melhor que o paciente às vezes fique em hipo do que em hiper. Então, dar hormônio a mais, você pode precipitar uma arritmia nesse paciente, desencadear picos hipertensivos, dificuldade de dormir, tá? O paciente fica super agitado, fica com uma irritabilidade, emocionalmente abalado. Então, excesso de levotiroxina causa tudo isso. Então, tudo na dose certa. E como que é o hipo subclínico? Como eu falei, o T4 livre vai estar dentro do normal. Então, para eu dar o diagnóstico, eu peguei um T4 livre normal, só o TSH que vai estar alterado, geralmente aumentado. Então, se um TSH ali de 4,5 a 9,9, a gente tem um valor de laboratório ali, geralmente é 4,5, 5. Então, se for um TSH entre 4,5 e 9,9, a gente fala que é grau 1, tá? Grau leve. Agora, se for de 10 a 20, um T4 livre dentro do normal é um grau 2 ou grau grave, tá? Aí vocês vão, pela tabelinha, ver que pacientes que a gente vai tratar nesse hipo subclínico. Então, o hipo subclínico, quem a gente tem que investigar? Idosos, se o paciente tem algum ósseo, se o paciente já tem relatos de doença autoimune, se for gestante, doença de Turner ou síndrome de Down, dislipidemia, uso de medicamentos que interferem e radioterapia de cabeça e pescoço. E aí, aqui é a tabelinha do hipo subclínico, tá? Então, pacientes com menos de 65 anos, pacientes com mais de 65 anos. Se eu tenho um TSH menor que 7 e o paciente é idoso, teoricamente eu não vou tratar. Como eu falei, o TSH fisiológico subiu um pouquinho, tá? Então, você só vai acompanhar. Entre 7 e 9,9 também não. Agora, acima de 10, a gente tende a tratar. Esse paciente, mesmo sendo idoso, passou de um TSH de 10, trata, tá? Agora, paciente jovem, sintomático, você pode tratar ele com qualquer valor, tá? Então, paciente jovem você trata, se você vê que ele tem risco de progressão. O que é o risco de progressão? Por exemplo, dosei anti-TPO. O anti-TPO dele é positivo, apesar de estar subclínico, ele tem grande chance de progredir para um franco, tá? Então, ou também ele fez um ultrassom que deu com características de tiroidite, também é um fator de progressão. Aí você pode tratar, é tipo fazer um teste terapêutico, tá? Porque os sintomas são inespecíficos. Às vezes o paciente vem com alteração laboratorial sem queixa nenhuma, tá? Ou às vezes ele vem com queixa de fadiga, cansaço, e aí você dá uma dose baixinha, que é subclínico, é normal, e ele vai voltar e assim, não melhorou nada, pode ser igual. Então assim, não era disso, entendeu? Então você pode fazer esses testes terapêuticos. Mas acima de 10, vocês estão vendo que sempre vai tratar, independente se for jovem, independente se for idoso, o TSH passou de 10, trata o hipo subclínico, tá? Agora, se for um paciente com doença cardiovascular ou risco alto, geralmente passou de 7, você vai tratar, tá? Então, de 7 para cima sempre trata, tá bom? Entendido? Então, aqui é só para reforçar que pacientes muito idosos, acima de 80 anos, geralmente a sociedade, né, requer um TSH acima de 20, passa a ser subclínico, né, que já passou daquele estágio, e aí ele, né, esses pacientes têm que ser tratados. Tá bom? Como eu falei para vocês, um fator de progressão é a ultrassonografia, que às vezes pode vir com características de tiroidite, que é um fator de progressão. Como tratar o hipo subclínico? Levotiroxina de 25 a 50, geralmente a dose bem baixinha ou 12,5. Nunca é dose alta, não é aquela dose calculada no micrograma por quilo, porque como o T4 fica normal, se você der uma dose muito alta, pode evoluir. Então, é sempre dose baixa e repetir o exame de 6 a
Então, o idoso, acima de 10, não, acima de 65 anos de 10, a gente tende a tratar. Isso aí foi uma nota lançada, porque ele considera o TSH até 20 como subclínico, tendo T4 normal. Mas acima de 20, um idoso requer tratamento, tem que tratar. É muito mais risco para ele. Mas eu já trago com 25. Já trata, pode começar com 25. Deixa ele pegar essa quantidade. Sim. Mas Agora é a hora. Acima de 65 anos, o TSH passou de 10 ao 2020. Vai orar. Então vamos lá. Mulher de 78 anos, com quadro de depressão, encaminhada devido a um TSH persistentemente elevado, entre 6,5 e 8,5. T4 livre dentro do normal. Então ela tem um subclínico e a idade dela, 78 anos, com 6,5 e 8,5. Demais exames laboratoriais normais. Ao exame clínico, a palpação da tireoide e os reflexos são normais, ou seja, clínica. Qual seria a melhor recomendação? Iniciar a reposição hormonal na dose de 1,6 microgramas por quilo. B. Iniciar tratamento com levotiroxina devido aos sintomas apresentados pela paciente. C. Realizar a observação clínica e repetir o TSH em 6 meses. D. Solicitar cintilografia biocárdica antes de iniciar o tratamento com levotiroxina. Iniciar tratamento com 12,5 e realizar ultrassom. Então, é subclínico, idoso, como eu falei para vocês, a idade, o TSH ali, geralmente, mas ainda 6,5 e 8,5, geralmente só observa. Você vai olhando, você realiza. A queixa de depressão é uma queixa vaga. Não necessariamente vai ser do hipossubclínico, tá? Então, ele tem 2 abaixo de 10. Ela tem 2 medidas abaixo de 10, então, e a idosa, a idade muito avançada, só observa, tá? Agora, se fosse jovem ou com comorbidades ali, né, doença cardiovascular, acima de 7, só tem uma medida, né? Mas depois você teria que tratar. Paciente, 30 anos, assintomática, previamente rígida, com um TSH de 7,8, um T4 normal. Dentre as alternativas a seguir, aquela que indica início de tratamento. Tipo assim, tem isso, o TSH desse tem que tratar. Primeiro, tá na cara. É gestante com TSH de 7,8, pelo amor de Deus. O alvo é abaixo de 4 no primeiro trimestre, tá? Então, gestante tem que tratar. Obesidade não é fator de tratamento, hemoglobina baixa, colesterol sempre 30, nada disso. Gestação é um fator aí. Depois eles falam de gestação do menino.